Olá, gente! Vamos a mais um dia do nosso preparatório para o TEOC. Estamos na semana revisando câncer de pulmão, doença localizada e câncer de pulmão de pequenas células. E hoje nós vamos revisar uma questão que avaliou a quimioterapia adjuvante, tá, em câncer de pulmão. E eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre terapia de manutenção após a quimioterapia adjuvante. E vamos entrar num conceito que caiu todos os anos e vai cair de novo agora esse ano, em 2023, e vocês vão acertar. Então tem que levar esse conceito para a prova. Quando vir a questão, vai marcar sem nenhuma dúvida. E vamos começar então projetando aqui a questão, tá? Eu vou começar então por essa questão, que foi a questão que caiu em 2021. Ele falava de um paciente do sexo feminino de 52 anos, previamente ígida, sem história de tabagismo. Essa paciente era portadora de um adenocarcinoma de pulmão do padrão acinar lipídico, com rearranjo do gene ALK e PDL1 60%. Ela procurou, então, um consultório médico após ter sido submetida a uma lobectomia superior direita com linfadenectomia bidigestional há 40 dias e o estadiamento patológico veio um PT3N0 sem alteração no estado geral e função renal, hepática e hematológica normais, tá? Então, o que se recomenda para essa paciente nesse momento? Então, é importante a gente levar esse conceito para a prova. Vocês vão ver que só teve essa questão nesse formato, né? Da gente saber, então, o que é importante para eu indicar a adjuvância. E a gente está diante, então, de um adenocarcinoma que tem rearranjo de ALK, que tem um PDL1 60%. Mas, gente, eu estou falando de uma doença localizada. E quando eu falo de doença localizada que tem indicação de quimioterapia, eu vou fazer quimioterapia, independente do PDL1 da paciente, independente do rearranjo do ALK. E vejam só, quando que eu vou fazer, então, quimioterapia adjuvante? Toda vez que eu tiver um tumor acima de 4 centímetros, ou seja, um PT2B. A partir do PT2B, né, que é o N2, que é o estadiamento clínico 2A. Se eu tenho uma paciente com linfonodo positivo, ela já vai ser pelo menos um 2B, então ela já teria indicação de quimioterapia adjuvante. Mas eu tenho um N0, que é o caso dessa questão, a partir do PT2B, que é um tumor acima de 4 centímetros, isso pela 8ª edição da JCC, eu tenho indicação de fazer tratamento adjuvante. E qual que é a combinação de quimioterapia? Vai ser um agente platinante mais um outro quimioterápico, que pode ser vinorelbina, docetaxel, gemcitabina, Alinta, né, que é o pemetrexed. Lembrar que a Alinta apenas para a histologia não escamosa, ou seja, para adenocarcinoma, tá? E carbotaxol, que seria uma opção para pacientes que têm contraindicação à cisplatina, poderia ser feito com carboplatina. Então a gente vai voltar aqui à questão. Então, qual é a melhor resposta para essa questão? É doublet de platina. E essa foi realmente aqui a resposta da questão. Mas eu vou aproveitar e voltar ao slide para que vocês peguem um conceito. Então, tumor acima de 4 centímetros, independente de PDL1 positivo, independente do rearranjo de álcool, de mutação, ele vai receber quimioterapia adjuvante com doublet de platina. Certo? Correto. Agora, a terapia de manutenção, aí sim vai depender do PDL1. Se eu tenho e da mutação de EGFR, então se eu tenho uma paciente que tem uma mutação de EGFR, um L858R ou uma deleção do 19, ela teria indicação de fazer osimertinib 80mg por dia por 3 anos. Se eu tenho então um paciente com PDL1 positivo, teria indicação de fazer atezolizumab por um ano, especialmente se essa paciente tem um PDL1 maior que 50%. E é realmente o que aconteceu aqui na questão. Mas vejam que eu não poderia ir direto para a imunoterapia para essa paciente sem fazer quimio. Então, teria indicação de quimioterapia para depois eu indicar a terapia de manutenção. Então, isso tem que ser um conceito que está medular. Então, químio e depois eu penso na terapia de manutenção, a depender da mutação e a depender do PDL1 desse paciente. Mas, gente, um conceito que caiu bastante, eu quero que vocês saiam daqui sabendo, é sobre SBRT em câncer de pulmão. As questões, eu vou apresentar aqui questão que caiu em 2020, 21, 22 e vai cair em 2023 e vocês vão acertar. Então, quem é o paciente que eu posso tratar um câncer de pulmão localizado apenas com SBRT, ou seja, sem fazer cirurgia para esse paciente? Tumores iniciais, tá? Tumores com estadiamento clínico T1 e T2, N0. Então, vejam como a foto que eu coloquei aqui. Então, é um tumor ali bem pequeno, T1, T2, isolado, sem linfonodo comprometido, sendo também o tumor inoperável ou o paciente. Então, vocês vão ver que na questão eles vão colocar geralmente um paciente idoso, né? Um paciente com comorbidades para cirurgia, com um tumor inicial, um tumor pequeno. Quando ele coloca, né, lá na diretriz, eles
deixam bem amplo. Você pode fazer tanto para o T1 quanto para o T2. Mas a maioria das questões, ela vai trazer um tumor bem pequeno, menor que 2 centímetros, e não vai gerar dúvidas de que a indicação é SBRT. A SBRT, apesar de, geralmente eles não cobram como que é a indicação, mas são 3 a 8 sessões como tratamento definitivo e sem necessidade de tratamento eletivo de drenagens, ou seja, você só faz mesmo ali o tratamento no nódulo, né? 3 a 8 sessões no tumor, sem pegar ali radioterapia nas drenagens. Então, vamos ver aqui as questões. Em 2020, ele perguntou: assinale a alternativa correta sobre o tratamento de radioterapia estereotáxica extracraniana, que é SBRT, para paciente com câncer de pulmão, não pequenas células. E aí, ele afirma: a SBRT deve ser indicada para todos os pacientes inoperáveis, independente do estadiamento, uma vez que a dose entregue é maior que a dose do tratamento convencional. Isso está falso, tem que ser um tumor pequeno, tá? Um tumor pequeno num paciente que é inoperável ou num tumor que é inoperável, dependendo da localização, mas tem que ser um tumor pequeno para fazer SBRT. Na letra B, estudos fase 3 mostram superioridade em controle local em pacientes tratados com SBRT neoadjuvante quando comparado à cirurgia exclusiva. Isso está totalmente incorreto. A SBRT ela é um tratamento definitivo, ela não vai entrar como um tratamento neoadjuvante para depois o paciente operar. Na letra C, o candidato ideal para SBRT de pulmão é o paciente com estadiamento T1, T2 inoperável. Perfeito, é exatamente essa a resposta da questão. Mas vamos ler os outros itens. Um estudo de fase 3 mostrou superioridade em controle local para SBRT quando comparada à radioterapia convencional, às custas de significativo aumento de toxicidade, grau 3 e 4, tá? E não, gente, na verdade é ao contrário. A gente tem o melhor controle com SBRT e ainda com menor toxicidade, tá? Então, você tá dando, né, a radioterapia guiada, né, bem localizada ali na região do tumor, e isso faz com que você tenha um melhor tratamento com menor toxicidade. A SBRT no câncer de pulmão é um tratamento experimental, devendo ser feito apenas em estudos clínicos, e isso está totalmente incorreto. Aí, em 2021, caiu de novo. Veja como foi. Paciente, sexo feminino, 80 anos. Então, veja que eles botam um paciente bem idoso. Teve um quadro de descompensação de DPOC, tratado com antibióticos, fisioterapia, não tem outras comorbidades. Após 2 semanas, apresentou clinicamente estável, com saturação dentro do basal e retorno à atividade física. A análise de tomografia mostra um nódulo pulmonar. Veja aquilo que eu te falei. Eles colocam um tumor bem pequenininho, 1,8 centímetros no lobo médio, sem outros achados. Foi encaminhada para o centro oncológico especializado, onde foi submetida à biópsia transtorácica, com achado de carcinoma escamoso. PDL1 90%, PET-CT sem outros focos. Qual tratamento está indicado? E aí ele vai falar, né, pembrolizumab, quimiorradioterapia, SBRT mais pembro, SBRT. E, gente, toda vez que você for considerar um câncer de pulmão localizado, independente da mutação dele, independente do PDL1, se ele é operável, a primeira opção vai ser ali a cirurgia. Agora, diante de um tumor pequeno e inoperável, vai ser a SBRT e não tem tratamento complementar. Você vai fazer o tratamento definitivo ali daquele tumor muito pequeno, tá? Então, a resposta era SBRT. E eles colocam ali o pembrolizumab, justamente porque o paciente tem um PDL1 de 90% para ver se gera dúvida. Mas não, SBRT é o tratamento definitivo. E aí, ano passado caiu de novo. Um paciente de 85 anos, aumentou 5 anos em relação a 2021. Hipertenso, ex-tabagista, portador de disfunção renal crônica não dialítica, apresentou sintomas gripais, sendo detectado um nódulo pulmonar espiculado de 1,4 centímetros. E ele vai falar que a biópsia mostrou que era um adeno de padrão acinar, PDL1 50% e mutação do Carras G13C. O estadiamento sistêmico do mediastino foram negativos. Então, é um tumor pequeno, né? Estadiamento clínico T1, T2, N0, num paciente inoperável, num paciente de 85 anos, um paciente que tem comorbidades. Qual que é o melhor tratamento para ele? Para você indicar? O tratamento é SBRT, tá, gente? Então, assim, é algo que é um conceito que ele explorou em todos os anos, 2020, 21, 22. Vai vir, com certeza, vai vir uma questão dentre as 100 lá em 2023 e não é para ter dúvida. Viu o SBRT nas respostas? Você olhou lá um paciente idoso, um paciente com tumor pequeno, um paciente com linfonodo N0, pode marcar SBRT, tá? Um abraço para vocês, a gente se vê nos próximos vídeos.